sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal foi palco de uma discussão acalorada entre os ministros Dias Toffoli e André Mendonça. O estopim foi o momento em que Mendonça, ao ler seu voto, citou uma decisão anterior do próprio Toffoli. A reação de Toffoli, acusando o colega de deturpar suas palavras, revela, ao que tudo indica, o novo clima de tensão na corte desde a mudança de sua composição, com a nova maioria conservadora. A gente precisa ir direto ao que interessa, porque o que aconteceu na segunda turma do Supremo não foi apenas um bate-boca, uma simples troca de farpas entre colegas. Foi, ao que tudo indica, a primeira grande manifestação pública da nova realidade de poder dentro da corte. Foi a prova de que a jogada de mestre do ministro Luiz Fux, ao pedir transferência para a segunda turma, já está surtindo efeito. E o resultado, pelo que a gente viu, é o pânico e o descontrole daqueles que, por muito tempo, estiveram acostumados a mandar sem serem questionados. Para a gente entender a cena, a gente precisa lembrar da nova composição da segunda turma. Com a chegada do Fux, a turma agora tem uma maioria, em tese, mais conservadora e legalista formada por ele, pelo ministro André Mendonça e pelo ministro Cássio Nunes. Do outro lado, ficaram o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli, que agora são minoria. A turma da Lava Jato, como ficou conhecida, virou de lado. E a reação do Toffoli a essa nova realidade foi, para dizer o mínimo, reveladora. O caso que eles estavam julgando era relativamente técnico. Envolvia uma discussão sobre a responsabilidade de um procurador da República por uma entrevista que ele deu. Mas o mérito do caso é o que menos importa. O que importa é o que aconteceu durante a leitura do voto do ministro André Mendonça. Como um bom jurista, o Mendonça estava construindo seu argumento. E para isso, ele fez o que todo juiz faz, citou decisões anteriores da própria corte para embasar a sua posição. E uma das decisões que ele citou foi justamente um voto anterior do próprio Dias Toffoli. E o que aconteceu nesse momento? O impensável. O ministro Toffoli, que era o relator do caso, interrompeu o colega no meio da leitura do voto. E não foi uma interrupção educada para tirar uma dúvida, foi uma interrupção agressiva, acusatória. Ele disse, em um tom que a imprensa descreveu como tenso, Vossa Excelência está deturpando o meu voto com a devida vênia. Eu quero que você pare e pense na gravidade do que ele disse. Ele não afirmou que o colega estava interpretando mal. Ele usou a palavra deturpando, que carrega em si uma acusação de má-fé, de desonestidade intelectual. É uma acusação gravíssima a ser feita entre pares em uma sessão pública transmitida para todo o Brasil. O André Mendonça, surpreso, respondeu que não, que estava apenas lendo o que estava escrito. E a discussão continuou, com o Toffoli insistindo, Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. A tensão era palpável. O Mendonça, tentando acalmar os ânimos, chegou a dizer Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso sem necessidade. E a resposta do Toffoli foi ainda mais reveladora. Eu fico exaltado com covardia. O que essa cena patética nos mostra? Para mim, ela mostra o desespero de um homem que não está mais acostumado a ser contrariado. Por anos, o ministro Toffoli e seus aliados reinaram na segunda turma. A palavra deles era lei. As decisões que eles tomavam, muitas delas para, ao que parece, desmontar a Operação Lava Jato, passavam sem grande resistência. Mas agora, o jogo virou. Ele não é mais a maioria. Ele sabe que, a partir de agora, cada voto dele será escrutinado, cada contradição será apontada. E ele não está sabendo lidar com isso. O que o André Mendonça fez foi simplesmente expor a hipocrisia. Ele usou o Toffoli de ontem contra o Toffoli de hoje. Ele mostrou que o mesmo ministro que, em um caso, defendia uma determinada tese, agora, em outro, defendia a tese oposta, a depender da conveniência. E, ao ser confrontado com a sua própria contradição, qual foi a reação do Toffoli? Foi a de um intelectual que defende suas ideias com argumentos. Não, foi a de um autoritário. Foi a de tentar calar o colega no grito, de acusá-lo de deturpar a verdade que estava ali, escrita no papel. Essa reação exaltada, esse surto, como muitos estão chamando, é o sintoma da doença que tomou conta do nosso Supremo. É a doença da arrogância, da certeza de que são intocáveis, de que não precisam dar satisfação a ninguém. E quando alguém, de dentro do próprio sistema, como André Mendonça, ousa questionar, ousa apontar a contradição, eles perdem o controle. Eles não têm argumentos. A única ferramenta que lhes resta é da intimidação. A gente precisa lembrar quem é o ministro Toffoli. É o mesmo homem que, em uma canetada, anulou todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht, provas que incriminavam dezenas de políticos corruptos. É o mesmo homem que liberou as multas bilionárias das empresas que confessaram ter roubado o país. É o mesmo homem que, recentemente, deu uma decisão para proteger a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, que veio para o Brasil fugindo de uma condenação por corrupção em seu país. É um histórico que, ao que tudo indica, não prima pela defesa intransigente da lei, mas sim pela proteção de um certo grupo político. E agora, esse mesmo homem, ao ser confrontado com sua própria inconsistência por um colega que simplesmente fez o seu trabalho, reage com fúria. Para mim, isso é a confissão de que a nova maioria da segunda turma os apavora. Eles sabem que, a partir de agora, a festa pode ter acabado. Eles sabem que as decisões que eles tomarem não passarão mais de forma automática. Elas serão debatidas, serão questionadas e, muito provavelmente, serão derrotadas. O que a gente viu foi o primeiro grande embate da nova segunda turma. E o resultado, para mim,
Foi uma vitória esmagadora do bom senso e da coragem. O ministro André Mendonça não se intimidou, ele manteve a sua posição, votou com a divergência e expôs para todo o Brasil a fragilidade e, ao que parece, o autoritarismo de quem não sabe conviver com o contraditório. Essa briga não foi sobre um caso pequeno, foi sobre o futuro do Supremo. Foi o primeiro sinal de que a turma do bem, como muitos estão chamando, não está ali para brincadeira. Eles estão ali para fazer valer a lei, para resgatar a credibilidade de uma corte que foi jogada na lama. E a reação desesperada do Toffoli é a maior prova de que eles estão no caminho certo. O mal, como disse o analista, se tornou minoria. E agora ele está acuado, irritado, perdendo o controle. O que a gente pode esperar para o futuro? A gente pode esperar mais embates como esse. A gente pode esperar uma segunda turma que, finalmente, vai começar a rever as decisões absurdas que foram tomadas nos últimos anos para proteger corruptos. A gente pode esperar, quem sabe, a ressurreição da Lava Jato. A chegada do Fux àquela turma não foi um simples rearranjo de cadeiras. Foi um terremoto. E o que a gente viu nessa sessão foi o primeiro tremor. E eu tenho a esperança de que muitos outros virão e que eles sejam fortes o suficiente para derrubar de vez o castelo de cartas do ativismo judicial. Essa história toda é a prova de que a pressão está funcionando e de que a mudança, mesmo que lenta, está acontecendo dentro do próprio Supremo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que a reação do Toffoli foi um sinal de desespero por ter se tornado minoria na turma? Você acredita que a nova segunda turma vai mesmo conseguir rever as decisões que prejudicaram a Lava Jato? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre essa virada de jogo. Se essa análise te encheu de esperança, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a guerra pela nossa justiça está sendo travada e vencida, nos detalhes. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de acompanhar cada passo dessa batalha. Um grande abraço.